Neste episódio, eu vou te falar sobre um conhecimento que pode ser considerado o mais importante para a saúde mental, produtividade e bem-estar do corpo, mas que, no entanto, é ignorado pela grande maioria das pessoas. Por um lado, entender isso pode te permitir atingir o máximo do seu potencial. Por outro, se ignorado, pode ser a causa de uma vida mal vivida. De todas as descobertas da neurociência que tanto nos ajudam a viver melhor, existe uma que é disparada a mais fundamental. No entanto, é uma das coisas mais subestimadas hoje em dia. E que coisa é essa? O sono. Dormir. Isso mesmo, simplesmente o sono. Um dos comportamentos mais sacrificados, visto como perda de tempo, em prol da insana busca por produtividade da nossa cultura atual. Eu vou usar como base o livro Por que Nós Dormimos? A Nova Ciência do Sono, do renomado neurocientista Matthew Walker. Este não é apenas um livro sobre dormir bem, é um manifesto que nos alerta para uma epidemia silenciosa devido à privação do sono de qualidade. Como você vai ver, dormir bem não se trata apenas de deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos. O sono de qualidade é uma conquista que começa ainda enquanto estamos acordados. De certa maneira, você vai entender que o que acontece no seu cérebro enquanto você dorme é mais importante do que quando você está acordado. Isso se você conseguir dormir bem. Dormir bem de acordo com o que a neurociência atual considera um sono de qualidade. Durante décadas, nós pensamos que a saúde se apoiava em apenas dois pilares: a dieta e exercício físico. Mas o Matthew Walker argumenta que essa dupla é, na verdade, um trio, que o sono não seria apenas o terceiro pilar, mas a base fundamental sobre o qual os outros dois pilares dependem. Afinal, como ele mesmo diz, o prejuízo físico e mental causado por uma noite de sono ruim é muito maior do que os causados por uma equivalente falta de alimento ou de exercício. É importante que você saiba que a falta de sono de qualidade está associada como causa das principais doenças psicológicas da nossa época, pois não dormir bem implica em acumular esgoto cerebral. Isso mesmo, esgoto. Eu vou explicar. O seu cérebro está dentro do crânio, embanhado num líquido que acaba tendo duas funções. A primeira, menos importante, é a de que, se você por acaso bater a sua cabeça, o líquido dentro do crânio amortece o impacto. A segunda e principal função é a de que esse líquido é trocado toda noite. E por quê? Porque todo o lixo cerebral é depositado ali nesse líquido. Como você sabe, o cérebro é constituído por neurônios e as glias. Os neurônios e as glias são células, e toda célula faz um processo de absorver nutrientes do meio externo, a chamada endocitose, e de expulsar para fora aquilo que já não lhe serve mais, a exocitose. A exocitose joga para fora o lixo cerebral. Ou seja, enquanto a endocitose é análogo a comer, a exocitose é análoga a, bom, você já entendeu, a fazer o número 2. A exocitose dos neurônios deposita no líquido cerebral o cocô das células. E é por isso que não dormir bem implica no acúmulo de esgoto cerebral, pois o líquido encefálico só é trocado de forma eficiente quando se atinge o último estágio de sono, o estágio de sono profundo. Do contrário, o lixo neurocelular se acumula, e isso é prejudicial tanto no dia seguinte quanto a longo prazo,
pois certamente esse acúmulo de lixo dificulta o bom funcionamento mecânico dos processos cerebrais. Para dar sequência ao nosso podcast, primeiro eu vou falar sobre outros benefícios e malefícios importantes a respeito de se ter ou não um sono de qualidade, para que depois nós possamos entender o que é preciso para se dormir bem. Além do acúmulo de lixo neurocelular no líquido encefálico, outra coisa que uma má noite de sono impede é a constituição do aprendizado. Então, aquela coisa de passar a noite estudando é furada, pois é só quando se atinge certo estágio de sono que as memórias são consolidadas. E veja, aprendizado não é apenas aquilo que você estuda. Aprendizado é tudo o que você viveu durante o dia. Aprendizado é tudo aquilo de mais importante que você experienciou e que deveria levar consigo em forma de memória. Então, se não dormir bem implica em não consolidar a memória, você não está apenas perdendo uma noite de sono, mas também o dia anterior. Quer dizer, sabe aquele ditado que dizia que uma noite de sono é irrecuperável? Bom, hoje nós sabemos que uma noite de sono é um dia perdido, pois é durante a noite que o seu dia é consolidado em termos de neuroplasticidade cerebral. Em analogia, isso seria como baixar um programa em seu computador, mas não instalar ele. Ou seja, o dia está para os arquivos de um programa, assim como o sono está para a instalação. Conforme eu acabei de dizer, os aprendizados que se tem num dia estão para além daquilo que se estuda num livro ou em uma aula. Mas é claro, por outro lado, aquilo de mais prejudicado quando você dorme mal é justamente aquilo que você estudou. Assim, aprender tem menos a ver com estudar bastante e mais a ver com estratégias de armazenamento. Bem, o próprio termo de onde se origina essa palavra sugere que é isso mesmo. Aprender vem de apreender, ou seja, colocar para dentro, fixar. Durante o dia, os aprendizados também são aqueles ligados às emoções, os aprendizados puramente psicológicos. Então veja que se você não dorme bem, é como atrasar o seu próprio amadurecimento. Note que o que nós chamamos de amadurecer é justamente ficar mais forte emocionalmente, é ter mais inteligência emocional. Portanto, dormir bem está diretamente ligado a se tornar uma pessoa mais madura. Dormir bem é subir um degrau na escada do amadurecimento. Já dormir mal seria algo como alongar aquilo de infantil em você por mais um dia. Até aqui eu falei de 2 malefícios da privação do sono de qualidade: o acúmulo de esgoto cerebral na sua cabeça e a inibição da consolidação do aprendizado. Um terceiro ponto é o seguinte e mais óbvio: se você não dorme bem, você não tem energia. Muita gente tenta compensar essa falta de energia com estimulantes. Porém, mais eficaz do que tentar criar energia de modo artificial é aumentar a capacidade energética com uma rotina de sono adequada. Quero dizer, impedindo que você fique cansado, fazendo com que sinta a necessidade de buscar algum estimulante. Mais adiante, eu vou falar sobre a cafeína. A energia que falta no dia seguinte a uma noite ruim não é retirada de todo o cérebro, mas principalmente do neocórtex. Se fizermos aquela divisão didática entre cérebro emocional e cérebro racional, nós podemos entender que a energia não recuperada durante o sono é retirada principalmente da parte racional, o neocórtex, pois isso é vantajoso em termos de seleção natural. Eu vou explicar. Por exemplo, se pergunte o seguinte: na antiga selva africana, um lugar onde tudo queria te comer,
O que era mais importante para os nossos ancestrais hominídeos? Ficar refletindo abstratamente ou conseguir detectar perigos potenciais? Bom, é por isso que quando falta energia, é mais eficiente em termos de sobrevivência deixar a parte emocional ativa, mesmo que em detrimento da parte racional. Isso implica em uma impulsividade maior no dia que segue uma noite de sono ruim. Isso implica em uma menor capacidade em lidar com os problemas de hoje em dia, já que provavelmente você não vai ter que fugir de um leão no caminho de volta para casa. Então, por exemplo, é provável que você se relacione mal com as outras pessoas, se alimente com alimentos mais gordurosos e doces, trabalhe menos, não faça exercícios e por aí vai. De modo geral, a gente pode entender que menos energia no neocórtex te tende a práticas hedonistas. Em outras palavras, essa maior impulsividade se deve à incapacidade de frear a si mesmo. Sabe aquela voz consciente do pensamento que te diz o que talvez poderia ser inapropriado? Bem, é ela que é calada. Essa maior impulsividade também se reflete em sensação de ansiedade, pois se diminui a capacidade racional de argumentar consigo mesmo. A longo prazo, além de que isso possa te levar a uma sequência contínua de más decisões, certamente você corre sérios riscos de ficar psicologicamente doente. E é por isso que é bastante comum que, caso você procure um psicólogo por não estar se sentindo bem, a primeira coisa que ele faz é regular a sua rotina de sono. Pois, se você cuidar do seu sono, o seu sono cuida do seu cérebro. E se o seu cérebro estiver cuidado, ele cuida de você. Até aqui vimos sobre o acúmulo de lixo cerebral, sobre a não consolidação do aprendizado e sobre a maior impulsividade no dia seguinte. Como você deve imaginar, há muitas outras consequências negativas no cérebro de quem não dorme bem. Mas para não me estender muito e podermos passar ao assunto seguinte, eu vou ficar apenas com esses 3 exemplos. Afinal, cada um deles, por si só, já seria o suficiente para convencer qualquer pessoa em sã consciência que o sono é algo que deve ser levado muito a sério. Entretanto, não perca de vista. Quando você não dorme bem, você sofre desses 3 malefícios e muito mais ao mesmo tempo. Ou seja, é catastrófico. Agora chegou a hora de finalmente entendermos o que é uma noite bem dormida, o que é sono de qualidade. A primeira coisa a saber é que, embora todos nós sejamos pessoas diferentes, nossos corpos são praticamente idênticos em termos biológicos. Isso significa que, embora certamente haja exceções, o que eu vou dizer aqui vale para 99,9% das pessoas. É daí que vem a magia da neurociência. Diferentemente da psicologia, que pode trazer consigo certas ambiguidades e espaço para diferentes interpretações, a neurociência lida com fisiologia. E fisiologia é um fato. É o que é, quer você esteja de acordo ou não. Quando nós dormimos, o sono progride de estágios mais superficiais a estágios mais profundos. Uma boa noite de sono requer que se atinja 2 vezes o estágio de sono profundo, que é o mais próximo do coma que se pode estar sem se estar em coma. Isso porque é nesse estágio que o nosso cérebro praticamente se desliga, e esse desligamento permite uma espécie de reset cerebral. Ou também, em analogia, pode-se entender que é nesse momento em que as informações cerebrais são renderizadas. Embora haja mais de uma teoria que explique os estágios do sono, há um consenso no qual eu vou me basear aqui hoje. Eu vou dividir o sono em 3 estágios principais. Mas é importante que você saiba que há, digamos assim, semi-estágios entre esses 3 estágios. Ok? O primeiro estágio acontece logo após você deitar.
Sabe aquele momento em que você involuntariamente começa a pensar de olhos fechados? Dali a pouco parece que você começa a sonhar, mas de repente abre os olhos e percebe que tinha apenas tirado um rápido primeiro cochilo. Esse primeiro estágio, que dura entre 15 a 30 minutos, você ainda não pegou no sono de verdade. Você fica, como se poderia dizer, misturando realidade e sonho, numa mescla de vigília e dormindo. Dizem que essa primeira etapa do sono pode ter tido a função evolutiva de impedir que os antigos hominídeos dormissem em lugares perigosos. Seria por isso que nós não dormimos diretamente, mas cochilamos na primeira meia hora, intercalando entre sono e leves despertares. Despertares os quais teriam, portanto, a função de verificar se o local é seguro. A segunda etapa é quando você pega no sono de verdade e começa a sonhar. Essa etapa dos sonhos engloba cerca de 60% da noite, ou seja, esse é o estágio que dura mais tempo. Embora tenham algumas pessoas que dizem não sonhar, na verdade, o mais provável é que elas apenas não lembrem do sonho, pois todo mundo sonha, e como eu disse, na maior parte da noite. A neurociência tende a interpretar os sonhos como uma oportunidade de reviver experiências importantes num ambiente neuroquímico mais controlado. Ou seja, os sonhos não seriam meras fabulações oníricas da nossa mente, mas teriam uma função terapêutica. Por isso, tentar interpretar os seus sonhos pode ser considerado uma forma de autoconhecimento. Por fim, a terceira e mais importante fase do sono é o estágio de sono profundo, onde o esgoto cerebral é trocado por um líquido renovado, onde as memórias e o aprendizado são consolidados, onde a energia do neocórtex, a parte racional, é reestabelecida. Mas não apenas, inúmeras outras funções importantes são realizadas apenas nesse estágio, como por exemplo, a produção de testosterona, a redução do cortisol, a recuperação do sistema imunológico e por aí vai. O importante aqui é entender que uma noite mal dormida significa não atingir esse último estágio. Pois se não dormimos tempo suficiente ou estamos com algum problema, nós até podemos ficar na cama deitado e atingir o primeiro e segundo estágio. Mas nem sempre se consegue atingir o sono mais profundo, que é o mais importante. Eu vou explicar melhor. Durante a noite, os estágios do sono vão do 1 ao 3 e retornam do 3 ao 1. O mais comum é que esse ciclo aconteça 2 vezes durante a noite. Quer dizer, nós começamos no estágio 1, do cochilo, vamos ao estágio 2, o dos sonhos, depois ao terceiro, que é o sono verdadeiramente restaurador. Deste terceiro retornamos ao segundo e depois ao primeiro, que é quando você acorda no meio da madrugada e dá aquela olhada meio perdido no quarto, sabe? Ou levanta e vai no banheiro. Depois você repete mais uma vez esse ciclo do 1 ao 3 e depois do 3 ao 2. É por isso que, de manhã, nós normalmente acordamos interrompendo um sonho. O estágio de sono profundo dura cerca de 45 minutos a 1h30. Quer dizer, ele é bastante rápido. E justamente por ser rápido, ele é frágil. Quero dizer, conseguir atingir esse estágio pelo menos 2 vezes toda noite é uma conquista. Uma conquista que começa ainda durante o dia. E é sobre isso que eu vou falar agora. O sono está diretamente relacionado ao ciclo circadiano. Circadiano, ou seja, ao redor do dia. O ciclo circadiano se refere aos estímulos que o nosso corpo interage ao redor do ciclo de um dia, a fim de manter o bom funcionamento do nosso organismo, a nossa homeostase. Em relação ao sono, o principal estímulo é a luz. De noite, a ausência de luz é o principal estímulo que induz a liberação de melatonina, o hormônio do sono. Assim como de manhã, a luz inibe os processos da melatonina. Isso significa que quanto mais próximo após o sol nascer você acordar, e que quanto mais cedo após o sol se pôr você dormir, mais sincronizado o seu ciclo circadiano estará com a natureza. Mas o que a gente costuma fazer nos dias atuais?
Quando a noite chega, nós acendemos as luzes. Enquanto ficamos sob iluminação, os ciclos hormonais que levam ao relaxamento corporal e mental pré-sono não entram em ação, pois para o nosso corpo é como se ainda não tivesse anoitecido. E quando se fala em luzes, devemos lembrar que não se trata apenas das lâmpadas do teto, mas das telas também. E as telas, além da luz, oferecem informação em excesso para um cérebro que não sabe distinguir entre realidade e ficção. Esse excesso tanto de luminosidade quanto de atividade noturna, ambos somados, atrasam os processos da melatonina. Isso significa que o ideal seria nos expormos a um ambiente noturno que propiciasse os estímulos adequados para que os processos do sono entrassem em cena antes do horário de irmos para a cama. Quer dizer, é como se a gente precisasse ir desligando aos poucos antes de deitar. É como se a gente precisasse descansar antes de ir dormir. Pois, do contrário, se nós vamos dormir exaustos, muitas vezes saltando de forma abrupta do estado de vigília para o de sono, quero dizer, muitas vezes vamos dormir logo depois de alguma atividade intensa, isso provavelmente prejudicará as fases do sono. Em analogia, é como se antes de dormir, o nosso cérebro precisasse de um tempo para processar as informações tal como um computador faz. Você sabe, né, que quando se começa a abrir muitas abas e programas no computador, a sobrecarga faz o sistema travar. Assim, pular da vigília para o sono de forma abrupta seria análogo a ter que fazer uma reinicialização forçada. E como você também sabe, a longo prazo, isso vai danificando o seu computador. Portanto, o ideal é ter um ritual pré-sono, onde cerca de 2 horas antes de dormir, você já comece a reduzir os estímulos e a ficar em ambientes com pouca luminosidade. E sim, ter que começar a parar de fazer as coisas cerca de 2 horas antes de dormir vai diminuir drasticamente a quantidade de coisas que você faz justamente no horário de lazer. Mas veja, aqui vale a regra quantidade versus qualidade. Você vai fazer menos coisas hoje em prol da qualidade das coisas de amanhã. E note que é a qualidade que nos traz satisfação, não a quantidade. Você pode fazer 1000 coisas num dia, mas não vai se sentir realizado se não as fazer bem feitas. E sim, você também pode dizer, eu não quero abrir mão das minhas atividades noturnas, pois eu trabalho o dia inteiro e de noite é o único tempo de lazer que eu disponibilizo. Mas se pergunte, o que é lazer? Lazer é uma perspectiva de prazer que você tem em relação às atividades que você pratica. Ou seja, o lazer é relativo. Por exemplo, quando o Dostoiévski ficou preso na Sibéria por alguns anos, ele conta que a melhor parte, que as melhores épocas, era quando eles saíam para trabalhar em serviços pesados por cerca de 12 horas por dia, já que isso era muito melhor do que ficar trancado dentro de uma cela. Assim, se entende que o prazer do lazer tem a ver com perspectiva e não com a prática em si, se entende que quanto menos tempo passarmos imersos em coisas altamente prazerosas, tal como se costuma fazer nas noites da nossa sociedade, menos exigente a nossa perspectiva será. Quero dizer, talvez ao diminuir a quantidade de lazer noturno, você possa começar a sentir mais prazer em suas atividades diárias. Como eu disse antes, quanto mais cedo após o sol se pôr você dormir e quanto mais logo depois do sol nascer você acordar, melhor. Mas é claro, além do horário, a quantidade de sono também importa. Na adolescência, antes dos 20 anos, recomenda-se dormir entre 8 horas e meia a 10 horas por dia. Adultos dos 20 aos 50 anos precisam de cerca de 8 a 9 horas de sono. Acima dos 50 anos, a necessidade costuma cair para 7 a 8 horas. Ou seja, à medida que envelhecemos, tendemos a precisar de menos sono. Mas olha que problemão. Os adolescentes, além de pertencerem à faixa etária que mais tende a ficar acordado durante a noite, costumam a ter escola
logo cedo da manhã. Duas práticas que, somadas, não condizem à saúde do cérebro e ao aprendizado. Bem, esperamos que isso seja corrigido em breve no sistema educacional. O ritual pré-sono pode ser entendido como um momento de processamento de informação. E sim, eu sei, é muito difícil ficar sem fazer nada numa sociedade que vem te treinando a ser um viciado em fazer coisas, a ser um acumulador de experiências. Hoje em dia, olha que curioso, ficar sem fazer nada pode ser considerado uma habilidade. Num daqueles experimentos psicológicos, foi pedido aos sujeitos pesquisados que apenas ficassem numa sala vazia por cerca de 25 minutos. Não havia nada na sala, com exceção de um botão que dava choque se apertado. Os participantes foram informados disso. A única instrução que eles receberam foi a de que precisavam ficar na sala por 25 minutos. Mas a maioria dos participantes, depois de um tempo na sala sem ter o que fazer, apertou o botão algumas vezes. Ou seja, esse experimento visou demonstrar a inabilidade atual de se lidar com o tédio. Nós preferimos levar choques a ter que ficar sem fazer nada. Na minha experiência pessoal, ficar sem fazer nada é análogo a ter que dormir quando não se tem sono. Sabe, quando no outro dia você tem alguma coisa importante e deveria dormir mais cedo, mas esse mais cedo é um horário que você ainda não está com sono? Bom, no começo você deita na cama, você resiste, é um pouco chato. Mas conforme o sono vai batendo, a sua perspectiva vai mudando até que por fim você sente que dormir é o melhor a se fazer. Em outras palavras, é como se ficar sem fazer nada tivesse uma progressão, onde a primeira é a de uma forte resistência e as seguintes permitem novas compreensões que te aprofundam naquele estado. Depois de um tempo ali resistindo sem fazer nada, uma das primeiras coisas que acontecem é uma maior percepção sensorial, como se os órgãos da percepção se abrissem para o mundo. Por exemplo, você começa a se conscientizar de sons mais distantes e de detalhes visuais do ambiente que passariam batidos se você estivesse fazendo alguma coisa. Mas qual a importância de notar esses detalhes inúteis? É que isso te permite se conectar com o agora. Você para de viajar em pensamentos, em imaginações e lembranças. Depois disso, eu sempre tenho a sensação de que tudo soa numa simplicidade extrema, onde a vida parece mais fácil e simples. E qualquer dificuldade é mais uma complicação, engano do meu pensamento do que uma dificuldade real. Parece que o pensamento se organiza, que as coisas ficam mais claras, que eu entendo o que devo fazer para conseguir o que eu quero. Pois, como eu disse, ficar sem fazer nada é análogo a dar tempo para o processamento computacional do cérebro. É irônico, pois talvez o que você precise fazer é simplesmente reservar um tempo para não fazer nada. E veja, é não fazer nada mesmo. Eu não estou falando nem de meditação. Eu apenas sento e deixo ser. E isso é diferente de meditação porque eu abro mão de qualquer controle. Se a mente quiser divagar, que divague. Se quiser imaginar o futuro, que imagine. Se quiser lembrar o passado, que lembre. E sim, no começo é sempre um pouco caótico. Uma mistura de todas essas coisas que eu acabei de mencionar. Isso porque a mente ainda está acelerada no ritmo dos conteúdos do dia que você viveu. Mas depois de algum tempo de divagação espontânea, na grande maioria das vezes, na minha experiência do ritual noturno, o que acontece é o que eu relatei anteriormente. Primeiro, uma fase de conexão com o agora. E depois, uma maior clareza mental. Depois disso, esse próprio processamento parece me deixar ao mesmo tempo exausto e satisfeito, trazendo uma sensação de que por hoje está bom, que agora é a hora de me deitar e curtir um dos maiores prazeres da vida, dormir com paz na consciência.
Quanto às luzes noturnas, o ideal é apagar as lâmpadas intensas. Quem sabe deixar luminárias de cor quente ou a luz do ambiente do lado ligada, caso seja necessário. Por exemplo, você fica na sala, mas deixa a luz do quarto ligada. Isso permite sinalizar ao seu cérebro que a noite chegou. De manhã, pelo contrário, quanto mais cedo você se expor à luz natural, mais rápido os processos da melatonina são inibidos. A luz artificial que de noite prejudica o sono, de manhã não é forte o suficiente para te acordar. Por isso, é interessante, quem sabe, tomar o café da manhã na sacada ou próximo a uma janela. Eu costumo fazer uma caminhada, não um exercício, mas um passeio de cerca de 20 minutos. O movimento, associado à exposição solar, garante que eu acorde o quanto antes. Pois veja, você levantar da cama não garante que você acordou. Levantar e acordar são coisas diferentes, biologicamente falando. Caso contrário, você já pensou que ruim seria de noite quando você tem que ir ao banheiro, por exemplo? Se o simples fato de levantar te acordasse? Então, nesse mesmo sentido, de manhã, quando você levanta, demora cerca de 30 a 60 minutos até que o seu corpo realmente acorde. E esse tempo vale se você se expor à luz solar e se movimentar. Caso contrário, é possível que você estenda o processo de acordar por horas, e isso implica estender os processos da melatonina. E se você usa a melatonina demais de manhã, é provável que vai faltar de noite, pois os recursos do corpo são produzidos de forma limitada. Esse é um sentido que você deve entender que uma boa noite de sono começa logo ao acordar. Pois quanto antes você inibir os processos da melatonina, mais hormônio do sono vai sobrar para a noite seguinte. Falemos agora um pouco sobre o café. A cafeína é um estimulante cuja meia-vida é de 6 horas. Isso significa que se você toma um expresso de 100 mg às 4 da tarde, às 10 da noite, ainda vão ter 50 mg de cafeína no seu organismo. Assim, o ideal seria tomar café apenas de manhã ou no máximo no início da tarde. Não no almoço, pois inibe a absorção do ferro. E não no café da manhã, ironicamente, pois conforme eu expliquei antes, o corpo já tem seus meios naturais de acordar. Se você toma café antes do seu corpo acordar, você vai se sentir desperto devido ao efeito da droga. Mas vai atrapalhar o ciclo natural do acordar. Isso implica que, já que você atrapalhou o acordar natural, se você toma café logo ao acordar, é bastante provável que você estenda o processo de acordar por várias horas, tal como expliquei antes. E aí, nesse caso, apenas se você continuar tomando café, você vai se sentir acordado. Mas é um acordado artificial, onde apenas o continuar tomando café vai te proporcionar artificialmente a sensação de estar acordado, fazendo com que você sinta mais necessidade de café no dia seguinte. Além do horário, a cafeína certamente também exige cuidado em relação à quantidade. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda de 200 a 400 mg por dia. 200 se você tiver uma rotina comum com médio esforço físico. E 400 se você tiver no seu dia alguma atividade física intensa. Sobre os estimulantes, eu queria deixar a seguinte reflexão. Mais eficaz do que estimular seu organismo artificialmente é restabelecer a energia corporal durante o sono. Em outras palavras, mais eficaz do que, por exemplo, camuflar o cansaço com o café é estender o limite que te faz se sentir cansado. Ou seja, mais eficaz do que o café é não ter que precisar dele. Sobre exercício físico e alimentação, os outros 2 pilares da saúde, bom, sobre eles eu nem preciso falar muito, pois você já deve estar saturado de ouvir falar sobre. Basta aqui manter em mente que certamente eles afetam o sono. Se exercitar promove uma exaustão muscular saudável, que favorece o adormecer. Já quanto à alimentação, parte do que você ingere durante o dia será digerido apenas durante a noite. Então, se você dorme e seu estômago tem que continuar a trabalhar, bom, você não vai descansar de verdade. De tal maneira, tenha em mente que refeições muito pesadas
E até mesmo exercícios físicos intensos perto do horário de dormir estimulam o corpo, atrapalhando o seu progressivo desligar natural. Recapitulando o que vimos até aqui, pois a repetição é a mãe do aprendizado, no começo do nosso episódio, eu dei 3 exemplos de malefícios consequência de se dormir mal. Lembrando, o acúmulo de lixo neurocelular, a não consolidação da memória e a tendência à impulsividade devido à menor energia dedicada ao neocórtex. Depois eu falei sobre os estágios do sono, sendo que apenas no último é onde acontece a verdadeira restauração e que um sono de má qualidade significa não conseguir atingir esse estágio ou não permanecer nele por tempo suficiente. Uma coisa que eu esqueci de comentar antes é que, caso você tire um cochilo durante o dia, é importante que ele não passe do primeiro estágio do sono, ou seja, que ele dure no máximo cerca de 30 minutos, pois mais do que isso pode atrapalhar seu sono noturno na medida em que talvez use uma quantidade de hormônios que te farão falta à noite. Caso você se sinta cansado durante o dia, vale mais a pena, digamos, guardar esse cansaço para de noite, indo dormir mais cedo. Pois não esqueça que a verdadeira restauração só acontece se você atingir o estágio de sono profundo. E quanto melhor, quanto mais tempo você ficar nele. Mas caso você esteja se sentindo muito cansado, e talvez tenha alguma coisa importante para fazer depois, uma dica interessante é tomar uma dose de café e ir tirar um cochilo. Isso mesmo, tomar um café e ir dormir. Pois 20 minutos, o tempo de um cochilo, é quanto leva, em média, para a cafeína fazer efeito. Assim, uma dose de café combinada com um cochilo permite um efeito energético exponencial. Além disso, é possível maximizar esse efeito com um banho de água gelada, pois a água fria libera endorfinas que te farão se sentir mais desperto. A propósito, o banho frio é um bom substituto à cafeína. Comparado a outros comportamentos, dormir é um dos impulsos básicos da vida mais subestimados e sacrificados em nossa cultura atual. Produza mais, descanse menos, diz a racionalidade excessivamente instrumental da nossa época. É como se, em algum momento, a nossa produção, que antes era um meio que nos ajudava a atingir fins, tivesse se tornado o próprio fim, enquanto agora o meio somos nós, num ciclo existencial de encolhimento. É como se tivéssemos nos tornado instrumentos de nós mesmos, numa busca produtiva que faz a própria produção perder o sentido. Sabe quando o sujeito se pergunta: por que eu estou fazendo tudo isso? Qual o sentido de todo esse meu esforço? Comandado pelo pesquisador Daniel Chambliss, uma daquelas pesquisas que tentaram traçar o que as pessoas que atingiram sucesso em suas áreas poderiam ter em comum, quer dizer, haveria um denominador comum para o sucesso? A resposta foi a de que a excelência vem de uma soma de comportamentos que, em isolado, não tem nada de extraordinário. Vou repetir, a excelência vem de uma soma de comportamentos que, em isolado, não tem nada de extraordinário. Em outras palavras, isso significa ter uma rotina eficaz. E ter uma rotina eficaz, ao meu ver, significa oferecer ao corpo o que ele precisa. Na psicologia, há um conceito chamado de tempo psicológico, o qual sugere mantermos um equilíbrio entre esforço e descanso, pois, além de que trabalhar em excesso é psicologicamente danoso, trabalhar em excesso nos faz produzir menos na medida em que diminui a qualidade. Aqui novamente vale a regra quantidade versus qualidade. Então, te pergunto, a que você quer dedicar a sua existência? A fazer bastante ou a fazer algo realmente bom? Foi por isso que o pesquisador Daniel Chambliss disse que o nadador Michael Phelps, que treinava absurdas 16 horas por dia, não atingiu o seu sucesso porque trabalhava demais, mas apesar disso.
Como você deve ter entendido, dormir bem é uma conquista. Uma conquista que, em nossa sociedade atual, exige bastante esforço e disciplina. O mais importante de se levar de tudo o que foi dito é que dormir mal não implica em apenas uma noite irrecuperável, mas também em um dia jogado fora, pois se você não lembra, é como se nunca tivesse acontecido. Por fim, não esqueça, dormir bem é cuidar do seu cérebro. E se você cuida do seu cérebro, ele cuida de você.